Porra, não tem como você me dizer que o time que é chamado pela sua torcida de negro não é do povo. Carai! Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Tô eu aqui, o Marcelo, com o Cauê junto, dá um salve aí. Salve. Boa, pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural. Vocês podem procurar a gente aí em todas as redes sociais, @Cordilheira Cultural, que tá aqui embaixo, ou no Twitter, @Cordilheira Cult, e vai lá antes que o Twitter acaba, beleza? Ali do nosso lado esquerdo existe um QR Code que é pra vocês poderem ajudar o nosso projeto, mandando contribuições pra gente poder fazer manutenção de equipamento, produzir Tá mais dando pau, conteúdos, tá tá dando dando pau. pau, inclusive a gente precisa de dinheiro, manda um Pix pra gente. Pra quem nos ouve, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com, põe na tela aqui, editor. E também estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, é apoia.se/Cordilheira Cultural, põe na tela aqui do outro lado, daquele lado ali também, fica à vontade para escolher o lado que Vai ficar aparece, voando o negócio aqui. que aí fica os dois passando aí na tela para vocês não errar qual que é o caminho. Lá no Apoia-se vocês podem ajudar a gente a partir de R$ 1 por mês, então com uma doação de R$ 1 vocês já estão nos ajudando muito, tá? Se você não pode ajudar, se você não pode contribuir, divulga e compartilha pra galera, tá? Aproveita e também vai ali no nosso canal do YouTube, ó, que vocês estão vendo aqui, e se inscreve lá também, porque a gente tá com um pouco inscrito, a gente queria mais. Então, mais inscrito é mais gente vendo, é mais gente compartilhando com os outros e é maior possibilidade de a gente alcançar mais Mas tem que pessoas também. vingar essa parada. Perfeito. É isso, vamos pro React. Um time de pretos comandado por brancos. Todo clube brasileiro ele tem uma base ligada à branquitude. O grande dilema que existe no Vitória dura mais de 100 anos e tem tudo a ver com a herança da cidade de Salvador, a mais negra fora do continente africano. Existe uma provocação bem conhecida do rival chamar Vitória de time do lixo, né? Na arquibancada mais negra do Brasil, as pessoas estão se organizando para fazer com que a história do clube seja representada também por quem está à frente dele. E porra, não tem como você me dizer que o time que é chamado pela sua torcida de negro não é do povo. Carai! Salvador é uma cidade histórica que carrega uma herança muito forte de cultura negra, e é um lugar que tem um significado importante para mim. Uma parte da minha família é daqui, então mesmo que eu nunca tivesse vindo antes, eu sinto como se esse também fosse o meu lugar. E essa parada de identidade da cidade também tá muito refletida no futebol. Inclusive, meus avós se conheceram em um Bavi. Pica aquele estágio, hein? Que doido, mano. Como é que chama mesmo? Esqueci agora. Em porcentagem, Ilha a do torcida Retiro do Vitória Esporte. é considerada a mais negra do Brasil. O que isso significa pra vocês? Torcer para o Vitória é algo que foge à nossa identidade, sabe? Se entender como negro, se afirmar enquanto negro e você ter a torcida do seu time em percentual conseguindo vincular a sua identidade, né? E que o Vitória é a reprodução de toda a estrutura da sociedade da gente. É a mesma coisa, a estrutura de poder estão na mão das pessoas brancas, dos homens brancos. A gente surgiu justamente nessa ideia de brigar, né? Unir o futebol à luta racial. A própria padronização da torcida vem para mostrar que a gente vai tentar de uma vez por todas escurecer a arquibancada. Todos os movimentos de torcedores que têm surgido nos últimos 10 anos para cá, Vitória Afro, Brigada Marighella, Hashtag Vitória, esse também tem agido de uma outra maneira. Esses movimentos são meio que fagulhas mesmo para a gente conseguir implementar certos debates que nunca aconteceram dentro do Vitória, sabe? Debate de popularização, certos debates que nunca aconteceram dentro do Vitória, sabe? Debate de popularização, debate ser uma torcida negra, essa afirmação. O Vitória existe antes e depois do Barradão. O Barradão é um marco. Barradão. A ida do Vitória para Canabrava mudou a história do bairro, do clube e a identidade Aquele da CT torcida. da hora, Isso mano. Porque aqui é um bairro periférico de Salvador, onde tinha um aterro sanitário até a década de 80 e teve sua estrutura completamente transformada com a chegada do clube, que também passou a se aproximar mais da comunidade local. De forma definitiva, aquele tabu que o lixo era empecilho para a construção desse estado. Eu lembro de ver os jogos do Vitória, que rolavam aqui no Barradão. Então, o Barradão não é o nome do estádio, né? É o nome desse... Esse é o estádio. Mas qual que é aquele que é um grandão e faz... Não sei de qual você tá falando. É que apareceu no começo do vídeo. 3 minutos.
E sempre ficava meio impressionado com a quantidade de torcedores pretos nas arquibancadas que apareciam na televisão. Ver isso de perto agora fortalece ainda mais aquela ideia que eu tinha sobre ser um clube de pretos. E a própria história desse estádio ajuda a entender o porquê disso. O Bahia era o clube popular da Bahia nos anos 50, 60, mas a partir dos anos 70, isso se transforma. O Vitória passa a ser também um clube popular e passa a agregar muito torcedor. E a gente cresce e se desenvolve a partir aqui do Barradão. Existe uma provocação bem conhecida pela galera no Brasil de que se o rival chamar de Vitória de time do lixo, né? Isso remonta muito à nossa história, que na verdade é uma história de muito orgulho para o torcedor do Vitória. Que o Vitória transformou a realidade social de um bairro. Canabrava era um bairro que historicamente tinha um lixão, tinha um aterro sanitário. Era um bairro de pessoas que realmente foram marginalizadas, um bairro de assentamento de famílias que foram excluídas e desapropriadas. Os times adversários lutaram muito para não vir para cá, a imprensa principalmente. Então, o Vitória teve que lutar bastante, e sua torcida também, para a gente poder mandar os jogos aqui. Aí é pra dizer que o time revolucionou o bairro. Revolucionou o bairro. O Vitória é Canabrava e Canabrava é o Vitória. Tudo mudou depois que o Vitória construiu esse estádio aqui, dentro do lixo. Passou a ser mais competitivo, passou a ser mais popular e passou a ser um time dos baianos, passou a ser um time soteropolitano. Agora para pensar. No início da sua história, o Esporte Clube Vitória era parte da elite de Salvador e foi fundado, assim como a maioria dos clubes mais antigos do Brasil, por pessoas brancas que estavam formando times para praticar esportes. Com o tempo, essa popularização toda do clube começou a entrar em conflito com quem já mandava em tudo aqui. E quando se fala sobre isso em uma cidade como Salvador, o embate social tem tudo a ver com a cor da pele. Todo clube brasileiro ele tem uma base ligada à branquitude. Em Salvador, isso não é diferente. O Vitória surge da elite de Salvador, de pessoas muito ricas no corredor da Vitória, a partir dos Valente e de sobrenomes que ainda se perpetuam dentro do clube, mas o Vitória se constrói e ele renasce dentro de Canabrava. A elite que era torcedora do Vitória, que sempre foi torcedora do Vitória, ainda está restrita às cadeiras numeradas, aos camarotes. Mas todo o resto, que é a grande maioria, são pessoas humildes, mas que preferem estar aqui, que querem torcer pelo Vitória, independente de qualquer coisa. Com o tempo, o dilema sobre quem apoia o clube não ser exatamente quem dirige o clube chegou também na esfera política que comanda o que acontece no Vitória e representa sua torcida. A Frente Vitória Popular hoje tem 1/3 do número de conselheiros do Conselho Deliberativo. As coisas não são aprovadas se não passar por nós. E nós somos pretos, somos mulheres, somos torcedores de arquibancada que fazemos o Vitória um ambiente mais democrático, popular. A representatividade, principalmente dentro do Conselho, com a Frente Vitória Popular, trazendo algumas pautas muito importantes que antigamente não eram debatidas, porque o torcedor de arquibancada não fazia parte do núcleo político do clube, hoje faz. Ter vindo pra cá e assistido um jogo no meio dessa torcida que eu admirava e me reconhecia pela TV e visto de perto como eles carregam o ritmo, o Vitória e a luta racial na pele, foi uma experiência que com certeza eu vou levar pra sempre. Ser negra, me sinto completamente representada, uma das maiores torcidas do Brasil, me sinto contemplada, me sinto feliz, me sinto em casa, né? Que Barradão é como se fosse minha segunda casa. O Vitória não pode, de forma nenhuma, endossar nenhum tipo de política que trate seu torcedor, principalmente preto e periférico, como se ele fosse algo marginalizado. Ele é a prioridade, ele tem que ser a prioridade. Vitória é uma grande celebração das contradições. Tem ao mesmo tempo uma expressão de um futebol que ainda vale a pena cultivar, que ainda vale a pena lutar por ele, porque é um futebol que ainda tenta ser inclusivo, que ainda tenta ser popular. E porra, não sei como você não dizer que o time que é chamado pela sua torcida de negro não é do povo. O futebol é reconhecimento, identidade, pertencimento. E a torcida do Vitória é uma das que melhor sabe disso. Os torcedores levam o clube na pele e veem nessa pele uma chance de construir um Vitória real, popular e que represente de verdade as cores de quem vive esse time. Aqui hoje, eles mostraram que não é porque uma coisa sempre foi de um jeito que ela precisa continuar sendo.
Não, eu achei interessante essa história, porque assim, geralmente o que a gente vê, né, querendo ou não, né, são, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio me parece mais, são times que nasceram, assim, de operários. A história do Corinthians é essa, por exemplo, que é a que eu conheço mais e tal. E aqui tem um ponto muito claro de diferença, né, de dizer que foi a branquitude de Salvador que criou o Vitória, né. Então é um clube que não tem a origem proletária de outros, né. E está se proletarizando, né? Sim. Se Já se proletarizou. proletarizou enquanto torcida, É. popularizou e tal, pelo lugar que foi o estádio. Inclusive, engraçada a escolha também, né? Não, engraçada entre aspas, né? Mas que levou essa branquitude a colocar o estádio, quando foi construído, lá no próximo da periferia e não próximo dele. Qual que foi a decisão? O que, que levou a essa questão, né? É um ponto interessante, acho que é uma parada que eu nem sabia. Muitas coisas eu não sabia do Vitória mesmo. É da hora que estão ocupando um terço do conselho. Eu só fico me perguntando, acho que é disputado, tem que se disputar, né? Mas eu fico me perguntando se também não é proposital eles não serem a maioria que consegue votar, né? Pra decidir as coisas. Aham. Se há essa perspectiva mesmo de mudar ou não, né? Acho que talvez faltou no vídeo falar, né, mais sobre esse embate político, né? O vídeo acabou sendo mais histórico e tudo bem, é um vídeo de 8 minutos, não tem É. muito o que falar mesmo. Talvez uma entrevista com essa galera da Frente Vitória Popular aí seria muito bacana pra gente saber O que se dá internamente onde isso, né? que, onde que tá essa revolução, né? Porque a revolução de torcida aparentemente já aconteceu. Aparentemente, de fato, não é mais um time de branco, né? Eu entendo também o Pelejo usar o termo revolução, mas não é correto no meu entendimento. Tipo, agora uma vez que de fato eles tomem a direção, que eu acho que eu quis dizer, é beira de uma revolução, então estão à beira de tomar a direção do time, aí seria uma revolução pica. Mas aí isso não foi muito conversado durante o vídeo, né? Ficou meio suspenso isso, traz muito ponto histórico, fala da Frente Popular Vitória, tipo, de novo, isso aí é muito da hora, gente, mas assim, Não, concretamente, vídeo bom. a perspectiva é que eles passem a ter maiorias no Conselho Deliberativo, a perspectiva é de ter uma chapa da Frente Vitória Popular, isso não tá, ficou tudo implícito, assim, sabe? Fala. Ficou gostoso. Mas é legal, interessante.